E foram vazados os nomes dos titulares para os próximos confrontos da seleção brasileira. Isso e muito mais, mas antes de continuar, se você curte notícias sobre o mundo do futebol e do mercado da bola, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Bora pra notícia. Começando com a notícia bombástica, poderemos ver o Neymar jogando por um clube mexicano. Pois é, rapaziada, em meio a essa dúvida se o Neymar vai renovar ou não com o Santos, o Pachuca do México iria aproveitar essa oportunidade para levar o craque brasileiro. E ainda segundo informações do jornal O Marca da Espanha, o objetivo deles é tentar fazer um contrato de curto período apenas para a disputa da competição. Lembrando que para os times que estão disputando o Super Mundial de Clubes, eles vão ter uma janela de transferências especial, podendo fazer contratações durante um período antes do Super Mundial. Então, se até lá o Neymar estiver em boas condições físicas e podendo jogar, o Pachuca do México vai tentar fechar a sua contratação. Mas já pensou que doideira o Neymar jogando por um clube do México? Mas me diz aí, né? Ele tem que renovar com o Santos ou tem que ir jogar o Super Mundial de Clubes? Lembrando que o Neymar, caso renove com o Santos, o seu alto salário seria mantido, fora os acordos feitos com o Peixe. Lembrando que o Santos ainda tem uma dívida com o Neymar de cerca de 80 milhões de reais a ser pago. Então, caso o Neymar realmente renove com o Santos, até pelo menos ali o fim da Copa do Mundo ou o começo dela, essa dívida pode chegar em cerca de 200 milhões de reais. Me diz aí, vale a pena esse preço todo pelo Neymar Júnior? E já temos as primeiras pistas do que pode ser o time titular na estreia de Carlos Ancelotti. No primeiro treino com bola, o italiano distribuiu coletes e o time que ficou sem colete pode ser muito bem o esboço do time titular. E esse possível time titular seria com o Alisson goleiro, o Wanderson, o Danilo, o Marquinhos, o Alexandre do Lille e o Alexandre do Flamengo. Já na meiuca seria formado por Casemiro, Andrés Pereiras e Andrés Santos. Já no ataque teríamos novidades, com Richarlison, Estevão e Vini Júnior. Agora uma surpresa é a presença do Estevão, já que o moleque nunca foi titular com a camisa amarelinha, então ainda não dá para cravar 100% que ele vai começar jogando. Mas só de ele estar nesse time sem colete já mostra que Ancelotti está de olho no garoto. Lembrando que também tem um Gold Anthony, que também vem jogando muita bola e até na minha cabeça ele seria o titular dessa primeira escalação de Carlos Ancelotti. Mas segundo, né, a mídia brasileira aí, dos grandes meios de comunicação como G Sports, Casa TV, TNT Esportes e ESPN Brasil, o time titular seria esses nomes aí que eu falei. Mas me diz aí, dessa possível convocação vazada, né, pela imprensa brasileira, quem você trocaria de lugar? Mas ainda falando de Carlito, ele fez seu último treino com a seleção do Brasil ontem no CT do Corinthians e já embarcou para voar para o Equador, já que essa semana teremos quinta-feira o duelo da seleção brasileira contra a seleção equatoriana e já temos até imagem de Ancelotti com a seleção brasileira chegando no Equador. Na sua chegada no Equador, simplesmente Carlos Ancelotti foi ovacionado. Mas também não é à toa, né? O cara simplesmente é um dos maiores treinadores de todos os tempos, se não o maior. Mas falando um pouco mais sobre esse primeiro confronto de Ancelotti no comando da seleção brasileira contra o Equador, não vai ser nada fácil, já que a seleção de Equador está em segundo lugar nas classificatórias das eliminatórias da Copa do Mundo e também está em uma longa sequência sem perder nenhum jogo. Inclusive, a sua última derrota seria contra a própria seleção brasileira. Então vamos ver se Ancelotti vai conseguir quebrar essa sequência de invencibilidade da seleção do Equador. Também, né, caso ganhe, vai ser muito importante, já que a seleção brasileira por ali é de quarto lugar para segundo lugar na tabela. Mas me diz aí, você está confiante para esse primeiro jogo de Ancelotti no comando da seleção? E ainda falando de seleção brasileira, o Marquinhos comparou a seleção brasileira com o PSG. Bora dar uma olhada aí no que ele disse. Sim, nesse momento é importante a gente, né, acho que quando se ganha um título acaba vindo essas reflexões, né, mas eu acho que todos aqui, assim, conhecendo os jogadores que tinham no PSG antes, né, e conhecendo os jogadores que tem aqui na seleção brasileira também, são jogadores extremamente que são abertos extremamente ao coletivo e ao time, né? Não simplesmente porque tem nome, porque tem a estrela, porque são grandes jogadores, eles não fazem as coisas para um time, né? Claro que assim tem treinadores que têm preferências de estilo e de jogo e uma filosofia talvez diferente, que um jogador acaba encaixando mais, né? Um outro jogador acaba encaixando da melhor forma. A gente vê até o Luiz Henrique falando,
aquela pergunta e o treinador que a gente tem aqui hoje na seleção, o Carlos, ele terá que fazer realmente o mesmo, né? Assim, saber os jogadores que você tem na mão, entender a qualidade de cada um, né? E colocar toda a qualidade, todo o valor, tudo aquilo que o jogador pode trazer em prol do time. Mas o vídeo de hoje foi esse. Se você curtiu, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu gostei. Até o próximo vídeo e falou!